Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. E vamos aqui para mais uma aula do componente curricular arte. O tema da nossa aula de hoje é som, natureza e cultura. Vocês podem acompanhar a nossa aula no nosso livro didático a partir da página 47. E aqui o livro nos traz duas imagens, como vocês podem observar. São duas imagens, são dois instrumentos musicais. Aqui nessa primeira imagem, nós temos a imagem de um instrumento musical chamado de pau de chuva. Foi um instrumento feito por os indígenas, pelos povos indígenas. E é um instrumento muito similar a uma flauta. Aqui nessa outra imagem, nós temos uma índia. Ela está tocando um instrumento que é chamado de iridinã. O iridinã é também um instrumento musical, mas um instrumento de corda, que tem como característica principal dois pequenos arcos. Então, além desses dois instrumentos, nós temos outros instrumentos que foram feitos pelos indígenas, como é o caso dos apitos, que imitam o canto de pássaros, né, que são conhecidos, apitos são conhecidos como instrumentos de sopro. Então, esses três instrumentos que eu citei aqui são instrumentos que foram feitos pelos índios, mas também existem outros instrumentos que foram feitos pelos índios. E só relacionando, aqui são instrumentos que eles provocam um som, e cada lugar existe uma paisagem sonora, como é o caso da cultura indígena. Eles produzem seus instrumentos para eles emitirem os sons. Então, a paisagem sonora está relacionada com os sons e os instrumentos musicais. No caso da cultura indígena, eles têm seus sons específicos, mas só entendendo que a paisagem sonora refere-se ao ambiente e aos sons de cada lugar. Podemos perceber a paisagem sonora de diferentes lugares, como é o caso das grandes cidades, na zona urbana. A paisagem sonora é diferente da paisagem sonora do campo, da paisagem sonora de uma floresta, ou até mesmo da paisagem sonora de uma praia. Vocês compreendem, podem definir, diferenciar esses tipos de sons de paisagens sonoras? Então é isso. Então cada ambiente produz seu próprio som, que não são iguais, podem ser similares ou parecidos, mas cada um com suas particularidades. E você aí, gosta de curtir que tipo de paisagem sonora? Uma paisagem sonora urbana? Uma paisagem sonora de uma praia? Uma paisagem sonora do campo? E aí fica a questão. É uma questão de gosto. Ok? Então deu para compreender sobre essa questão da paisagem sonora, dos instrumentos musicais. E aí, para dar continuidade à nossa aula, a gente vai para o nosso próximo slide, que vocês podem acompanhar no nosso livro na página 49, que fala sobre os primeiros luthier. Então, o que é professor luthier? Então, um luthier é justamente um profissional responsável por construir, por restaurar e fazer a manutenção dos instrumentos musicais. Então, esse profissional é quem cuida dessa parte de construir, de restaurar e de fazer manutenção, que pode ser instrumentos de corda, pode ser instrumentos de percussão, daí por diante. E aqui no livro ele traz duas imagens, né? Como a gente pode perceber. E entendendo que essa questão do som, da música, é bem da antiguidade. Os povos da antiguidade já trabalhavam a música em suas atividades culturais, em suas manifestações artísticas. De lá para cá, houve uma grande evolução. E essas músicas e esses instrumentos musicais foram evoluindo até se chegar a um som bem mais contemporâneo, bem mais tecnológico, muitas vezes, e evoluído. Mas entendendo que isso surgiu lá na antiguidade, né?
Então teve todo um processo para chegar onde chegou. Aqui na imagem 1, nós temos um instrumento com o nome chum. Um instrumento que influenciou a dança e a música oriental do período neolítico, naquele período da pré-história, na China especificamente. Mas depois de ser influenciado essa dança na China, também encontrou-se esse tipo de instrumento em outros países da Ásia. Então a China só foi uma base onde surgiu esse tipo de instrumento aqui, que tem como título chum. Nessa outra imagem aqui, nós temos esse instrumento que é chamado de ocarina. É uma ocarina indígena, é um instrumento de sopro em formato oval, como vocês podem observar. Feito de porcelana e às vezes também ele é feito de madeira ou de pedra. Então aqui nós temos dois instrumentos. São instrumentos bem antigos e que muitas vezes vocês nem conhecem, como eu também não conhecia esses dois instrumentos, o chum e a ocarina indígenas, ok? E aí, para finalizar nossa aula, vamos conhecer alguns instrumentos musicais. Aqui nós temos alguns instrumentos que o tempo traz, por exemplo, na pré-história podemos destacar os tambores, que eram feitos com troncos de madeiras, como vocês podem observar aqui. É um instrumento do período da pré-história, voltado para a pré-história, que foi bastante utilizado pelos índios e daí por diante. E na Idade Antiga nós podemos destacar o cravo aqui, como é o caso, é um instrumento da Idade Antiga. O cravo também é conhecido por alguns como piano, é um instrumento do século XVIII e também um instrumento bastante conhecido da Idade Antiga é o trompete. Esse instrumento aqui, o trompete, é um instrumento que podemos destacar do período antigo. E temos também, temos outros tipos de instrumentos, instrumentos da Idade Moderna. Nós podemos destacar aqui os triângulos, as maracas que é um instrumento aqui da Idade Moderna. Nós temos aqui o triângulo, que é um instrumento do século XVIII, e as maracas, que é um instrumento do século XV. E instrumentos também da Idade Contemporânea, que é um período mais recente, Podemos destacar o xilofone, que é um instrumento do século XIX, é um instrumento bem recente. E daí por diante. Aqui nós temos outros instrumentos que vocês podem fazer uma apreciação mais concentrada para conhecer. É interessante vocês lerem a legenda, porque a legenda traz um resumo sucinto de determinados instrumentos. E para título de conhecimento, fica a dica de vocês estarem fazendo a interpretação, a leitura dessa página 52, ok? Agradeço a todos pela atenção.